Olá, terapeuta. Meu nome é Murilo, sou especialista em terapias integrativas e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como atrair o cliente ideal das terapias integrativas. Nós temos o cliente ideal e nós temos que atrair esse cliente ideal e não atrair aquele que não é ideal para os nossos atendimentos. Muitas vezes os terapeutas eles ficam focando no cliente que não é ideal. Perdem tempo, perdem energia para tentar atrair o cliente que não é ideal e esquecem do cliente ideal, que nós temos um cliente pronto para consumir os nossos atendimentos. Aqui e em todas as outras plataformas que eu produzo conteúdo, eu ensino terapeutas a viverem profissionalmente das terapias integrativas, atendendo pessoas em consultórios, sejam eles presenciais ou digitais. Antes de começar a falar sobre o tema desse vídeo em si, eu quero dizer para você que todas as empresas, todas as marcas, todos os nichos de mercado, eles têm sim o cliente ideal. E esse cliente ideal, ele só se conecta com a marca porque a marca entende quem é ele. Então aqui eu estou falando de marcas, mas também pode ser de prestadores de serviço, assim como você, terapeuta de terapias integrativas. Nós temos um cliente ideal, assim como, por exemplo, uma marca de carro. Vou pegar uma marca fora do nosso nicho para você entender como funciona. Uma marca de carro, por exemplo, dessas que vendem carros esportivos, não vou ficar falando marca, mas essas que vendem carros esportivos, né? Geralmente são carros mais caros e quando essas marcas veiculam propagandas, por exemplo, a gente passa a entender que se eu comprar um carro deles, eu vou acessar duas coisas: status e liberdade. E o que isso significa? Significa que se eu comprar aquele carro, eu vou de fato acessar o status e a liberdade que eles prometem? Não necessariamente. Mas, por conhecerem tão bem o cliente ideal, eles sabem que inconscientemente é o que esse cliente ideal busca: status e liberdade. Tem uma série de carros aí esportivos que a gente pode citar, marcas, mas a ideia é que você capte a essência do que eu quero trazer. Quando tu assiste uma propaganda desse tipo, é como se essa propaganda falasse assim para você: ó, se você comprar esse carro, você vai acessar status e liberdade. Só que isso só pega principalmente no cliente ideal deles, que são homens que querem ter status e liberdade. Isso não é propriamente dito, a pessoa não vai acessar isso literalmente, mas elas têm essa sensação. Então as propagandas e a marca, ela conversa com o inconsciente dessas pessoas justamente porque conhecem bem esse cliente ideal. E por conhecer tão bem esses clientes ideais é que se diz o seguinte: marcas boas como essa não vendem produtos ou serviços, vendem experiências e realização de desejos. Ou seja, uma pessoa não vai só comprar o carro, ela vai comprar a sensação, o desejo de se sentir livre e de ter um status, uma diferenciação com os demais da população. Então é por isso que se fala que marcas boas vendem experiências, realização de sonhos, de desejos, e não a venda de produtos e serviços em si. No nicho das terapias integrativas, isso não é diferente. Nós também temos o cliente ideal. E esse cliente ideal, ele tem um jeito de se comportar, de ver a vida, de desejar as coisas. Isso é natural de todos os seres humanos e quando em grupo, isso acaba sendo uma verdade inconsciente coletiva daquele grupo. Então, o grupo de pessoas que consomem terapias integrativas, que é o cliente ideal, ele tem um jeito de se comportar, de ver a vida, de consumir terapias, quando consumir, ou seja, isso tudo vai influenciar no jeito dele de consumir, no perfil de consumo dele. Isso se chama comportamento de consumo. Então, a forma com que ele vê a vida, o que ele acredita, o que não, ele não acredita, vai influenciar na forma como ele consome terapia integrativa. Isso é comportamento de consumo. Mas olha só, é importante destacar também que esses clientes não têm claro, para eles não é claro, embora isso seja uma área de estudo do marketing, a ciência do marketing, não é claro para o cliente do porquê que ele compra o A e não compra o B. Para algumas pessoas até é, mas para a maioria não. Eles não têm essa clareza. Ah, por que que eu vou marcar uma sessão de terapia com João e não com Maria? Por que que eu vou comprar um protocolo terapêutico de Maria e não de João? Então, para eles, eles não têm claro isso. Simplesmente eles olham para a vida, se comportam diante da vida de uma determinada maneira, de uma determinada forma, e isso faz com que eles
mudem ou não, ou tenham ali um jeito de comprar terapia. Então, eles têm um jeito de se comportar que vai influenciar no jeito de comprar. Então, isso é comportamento de consumo. Na maioria das vezes, ocorre de forma bem inconsciente. Por exemplo, é só a gente pensar assim, ó, quantas pessoas que já vieram até nós, eu tenho isso, vários exemplos que eu posso citar aqui para você, antes de eu ter claro todo esse conhecimento que eu tenho, as pessoas vinham agendar comigo e elas perguntavam algumas coisas. Eu, por não entender ela, não saber quem é ela, eu não correspondia às expectativas inconscientes dela. Então ela vinha perguntar e depois ela nem me respondia mais, sumia do mapa. A sensação que eu tinha é que ela não tinha gostado de algo que eu estava ali oferecendo. A sensação que eu tinha é que ela estava incomodada com algo, ou que ela não queria dizer, ou que eu não atendi alguma expectativa dela, mas na verdade é somente porque eu não correspondi inconscientemente as expectativas que ela tinha sobre mim, profissional de terapias integrativas, e que atendia esse jeito dela de consumir terapias integrativas. Muitas vezes essas pessoas não marcavam comigo e quando eu menos esperava estava lá com outro profissional. E aí eu via porque esse outro profissional repostava, batia foto, enfim. E isso me trazia na hora uma certa frustração, porque eu sabia que não tinha nada de errado com o meu trabalho, só tinha algo de errado com a minha comunicação e meu posicionamento, que é a forma com que eu me comunicava com essas pessoas. Na verdade, era a forma que estava faltando eu me posicionar e me comunicar. E isso afetava diretamente se a pessoa ia agendar comigo ou não. Então não entre na comparação com outro profissional, se achando melhor ou pior do que esse profissional, porque na verdade não é sobre isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é só sobre você entender ou não quem é essa pessoa, conhecer ou não essa pessoa. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então é isso que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. É um jeito que você vai se comunicar e que vai estar alinhado com o jeito natural dessa pessoa de se comportar e de querer comprar uma sessão de terapia integrativa, por exemplo. É sobre isso que a gente vai conversar aqui, nada além disso. Então não é sobre fazer um conteúdo A, um conteúdo B, não é sobre isso, porque às vezes a gente pode cair na tentação de achar que é só porque eu não estou criando um tipo de conteúdo específico. Na verdade, não é sobre isso. Não é sobre perfil de Instagram, nada. Eu não estou querendo falar sobre isso, até porque, sabe uma coisa que é muito real dentro do nosso nicho? O seu cliente ideal, ele não valoriza essa produção excessiva de conteúdo. Nas terapias integrativas, isso transmite o sinal de escassez, de falta. Afinal, tu tá ali com tempo sobrando para criar muito conteúdo. A ideia aqui é a gente saber o jeito certo de se alinhar a esse jeito natural dessa pessoa de se comportar diante de profissionais assim como você. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão lá, olham, por exemplo, um óculos de sol na internet e, por gostarem dele, vão lá e compram. Ou compram uma peça de roupa. Elas não têm essa necessidade de criar um vínculo, uma conexão e se conectar com o posicionamento e a comunicação da pessoa que está ali vendendo. Isso é um jeito de se consumir e de se posicionar. Na verdade, o cliente ideal de terapia integrativa, ele não faz dessa mesma forma com a terapia integrativa. É diferente. Então, olha só, eu não estou dizendo que eles não consomem também conteúdos desse gênero nas redes sociais, como YouTube, por exemplo, ou Instagram. Eu até acredito que consomem, é um passatempo para eles, mas não é através desse conteúdo que ele agenda uma sessão. Ele vê esse conteúdo e ele pensa o seguinte: vou encaminhar para aquela minha terapeuta, ou para aquele meu terapeuta que eu confio e vou ver o que ele acha desse conteúdo, ou vou trabalhar isso que me falaram nesse vídeo com um terapeuta de confiança. Então é dessa forma que essa pessoa se comporta com prestação de serviços. Então ele consome diferente um produto físico do que uma prestação de serviços na internet. Mas olha só,
sendo bem honesto com você, até produtos físicos, eles tendem a comprar de lojas, empresas que eles se conectam. Então, se você, quando ouviu eu falar o exemplo do óculos de sol, comprar óculos de sol porque viu na internet e gostou, e você é uma pessoa que consome terapia integrativa, de pessoas que você confia, você muito provavelmente não se identificou com o jeito que eu dei de exemplo de comprar o óculos de sol, por exemplo. Justamente porque você também precisa ter uma confiança com aquela marca e com aquela empresa. Então, geralmente o perfil de comportamento, o comportamento de consumo, ele tende a ser da mesma maneira quando tratamos desse cliente ideal. Se você é terapeuta, pode ser que você não se identifique, então, com esse modo também que eu acabei de trazer aqui no exemplo. Aliás, todo esse vídeo aqui é sobre o cliente ideal. Tá? Às vezes você pode pensar assim, tá, mas eu consumo terapia integrativa, mas eu não estou me identificando com isso que ele está falando. Porque você não é o cliente ideal, você é terapeuta. Terapeuta tem um jeito diferente de consumir terapia integrativa e de se comportar diante desse tipo de conteúdo, dessas redes, desses perfis nas redes sociais. Então, quando você entender verdadeiramente o que eu vou te compartilhar aqui nesse vídeo, você vai perceber que você não precisa, primeiro, ser refém de nenhuma rede social para atrair clientes e para viver profissionalmente das terapias integrativas. Consequentemente, você também não vai ser refém de uma produção excessiva de conteúdos, exaustiva. Você também não vai ser refém de querer conhecer todas as ferramentas que tem ali naquela rede social. Você também não vai ser refém de querer entender os formatos diferentes de criar conteúdo que vão mudando a cada não sei quanto tempo. Eu quero até que você veja aqui, por exemplo, o perfil da Carmen. Ela entendeu o jeito certo de se posicionar, ela entendeu o que ela precisa fazer para crescer nas terapias integrativas. Eu até falei dela já em uns vídeos anteriores aqui no meu canal. E eu quero que você veja esse perfil. Não tem nada do que você acredita que tenha que ter para viver profissionalmente das terapias integrativas. Tem uma quantidade de seguidores ok, ela tem uma quantidade de postagens ok, não tem nada de exorbitante, excessivo. Inclusive, muitos dos vídeos que ela posta não tem nem título, por exemplo, e mesmo assim ela conecta, mesmo assim ela vende. Por quê? Porque ela está focada em vender para o cliente ideal, não para todo mundo. Porque não são todas as pessoas que vão comprar dela. Então, por isso que eu quero que você observe bem essa rede social para você entender o que eu estou falando. Aliás, falei da Carmen em uns vídeos anteriores sobre o tanto que ela tem vendido, né, protocolos terapêuticos. Então, veja agora o perfil dela, que não tem tanta relação com aquilo que você acredita ou que dizem que tem que ser nas redes sociais. Inclusive, você vai observar ao abrir as fotos, as postagens, que não tem nem tantos comentários ali embaixo do perfil da Carmen, né? Justamente porque a pessoa que consome terapia integrativa ela é discreta. Ela não vai se vulnerabilizar no seu perfil dizendo que está com problema A, ou problema B, ou problema C. Sabe quando tu recebe muitos comentários? É porque tem terapeutas comentando. Pode ver no teu perfil, se você já posta, faz conteúdos nas redes sociais, quem comenta geralmente é terapeuta, mas se não for terapeuta, pode ser até sua cliente, mas é terapeuta. Se não for terapeuta, e se for o cliente ideal mesmo, ele não comenta, porque ele não vai se vulnerabilizar nas redes sociais. Afinal, ele pensa o seguinte: vai que alguém aqui que eu não vou ter controle nenhum sobre esse perfil, sobre esse comentário, veja o que eu comentei e me conhece. Então, essa pessoa tem uma tendência de ser muito mais discreta do que a gente imagina. Então, por isso que a gente não pode contar com a interação dessas pessoas. Aliás, quem marca terapia integrativa não interage quase nada, no máximo curte aquele tipo de conteúdo. Uma vez eu estava falando sobre esse assunto nas redes sociais e veio um comentário assim, ó, Murilo, agora que eu acreditei que tinha que fazer um tipo de conteúdo, produzir uma quantidade de conteúdo para eu poder viver das terapias, tu tá me dizendo isso, então eu tô lascada, porque eu não entendo nada de tecnologia, eu não entendo nada dos digitais aí, do marketing digital, e agora que tu tá me falando isso, eu já estava aprendendo o jeito anterior, agora eu não sei de mais nada. E eu quero que você pense o seguinte: você não precisa dominar a tecnologia, muito menos marketing digital. Até porque você é terapeuta, você não é marqueteira, você não é uma profissional do marketing ou do design ou de qualquer outra coisa. Se você estuda muito isso, você está te profissionalizando, está se profissionalizando para se tornar uma profissional dessa área. Mas esse não é o objetivo. Você é terapeuta, você tem que focar em estudar técnicas terapêuticas, estudar conteúdo teórico que embase seu trabalho.
você tem que estudar os casos dos seus clientes, resolver esses casos, você tem que ter tempo ali para resolver a vida dos seus clientes. E se você foca nisso, você cresce. Agora, se você foca em aprender marketing, design e essas coisas, você vai ficar muito boa nisso e vai ficar muito péssima em ser uma ótima terapeuta. Então é importante que você tenha isso dentro de você. Você não precisa dominar tecnologia, marketing digital, qualquer que seja a demanda aí que inventaram que você precisa dominar. E na mesma época que eu postei um conteúdo parecido com esse um tempo atrás, deixaram também um comentário parecido. Eu vou ver até se eu acho. Se eu achar, eu coloco aqui na tela. Que deixaram um comentário assim, ó, tá, então se eu preciso me comunicar com o jeito certo dessa pessoa, com o jeito natural dela de se comportar na vida, então eu vou ter que me posicionar e gravar vídeo e aparecer. Eu vou dizer algo para você que eu acho que você não está acostumado a ouvir, mas você não precisa fazer esse tipo de coisa, até porque o cliente ideal tá pouco se lixando se você aparece ou não nas redes sociais. E eu vou dizer o porquê que isso acontece. Porque ele percebe o seguinte: se você aparece muito, ele vai entender que você tá com tempo livre demais e você não é uma boa profissional. Afinal, se você for pensar isso, por exemplo, de médicos, se você é um médico o tempo todo ali na rede social, o que que você pensa? Ele é péssimo, ele não tem uma agenda ali concorrida. Isso acontece também nas terapias integrativas. Então, ocupe o seu tempo, a sua energia em fazer o que deve ser feito e não ficar focando naquilo que disseram para você. Até porque as coisas que disseram para você geralmente vêm de alguém que não conhece verdadeiramente o nosso nicho. Então vamos lá. Quando eu comecei a fazer uma pesquisa profunda para trazer para vocês aqui o material certo para que vocês pudessem acessar o jeito certo de se posicionar para esse cliente ideal, eu acabei me deparando com várias matérias, essa daqui é apenas uma delas, mas que representa a maioria de todas as que eu estava olhando ali no momento. E quando eu olhei para essa matéria, eu já percebi o que, que essas matérias tendenciosamente têm a intenção de fazer, que é o seguinte: fazer você acreditar que se você produzir muito conteúdo, você vai então captar mais clientes para os seus atendimentos, ou seja, o marketing de conteúdo ele capta mais clientes para os seus atendimentos. Isso pode até ser uma realidade para muitos nichos, mas não se aplica no nosso nicho de terapias integrativas. Nas terapias integrativas, o cliente ideal ele precisa de confiança para poder agendar uma sessão com você. Se você não transmitir confiança para ele, raros serão os momentos em que alguém vai agendar uma sessão com você, porque ele não sentiu isso dentro dele, confiança. O seu posicionamento nas redes sociais, ele deve transmitir justamente isso, essa confiança. Então, independentemente da técnica que você atua, do que você fala, do que você não fala, ele precisa se sentir confiante com o seu trabalho, com o seu posicionamento, com aquilo que você representa. E se você não transmite isso, tem N maneiras de transmitir, mas se você não transmite isso, esse cliente não vai confiar e não vai agendar com você. Então, como eu falei, tem vários
jeitos de fazer isso, mas o jeito mais efetivo e mais alinhado com o nosso nicho de mercado é a indicação. Sabe o que que acontece quando alguém indica o seu trabalho? A barreira confiança, ela já é baixada automaticamente. Ou seja, é a parte mais difícil que você tem, é acessar essa pessoa através de uma confiança, de uma indicação de confiança. Então, quando alguém te indica, é alguém de confiança que está indicando para uma outra pessoa de confiança dela para os seus atendimentos, ou seja, a barreira dessa pessoa automaticamente vai baixar e você acessa essa pessoa com muito mais facilidade. Isso daqui é um gatilho mental, é o gatilho da confiança. Então, por exemplo, eu vou num profissional, eu gosto muito dele, eu indico ele para os meus familiares, eles têm uma tendência de agendar com esse profissional também. Por quê? Porque eu baixei neles a barreira da confiança. Então, o caminho está livre, a barreira é como se fosse um muro, né? Então agora o caminho está livre para ele acessar esse profissional, porque ele já confia, porque teve essa indicação de confiança. Então, se a confiança é o principal gatilho mental para essa pessoa agendar com você, obviamente você vai ter que fazer um movimento para também reforçar a confiança que ela vai sentir em você. Então eu vou usar um exemplo. Se alguém já indicou o seu trabalho, porque você utilizou as estratégias certas para que alguém te indique, inclusive tem 2 vídeos que eu já falei sobre indicação, vou deixar eles aqui na descrição do vídeo, no card também. Então, quando você faz o jeito certo para que as pessoas te indiquem, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão entrar no teu Instagram. Quando elas entram no teu perfil, elas vão ver esse tipo de conteúdo nos stories que eu vou te ensinar, e aí isso vai reforçar a confiança e a segurança que elas precisam ter em você, e aí, consequentemente, ela agenda com você. Pode ser que ela peça informações num determinado momento e não agende naquele momento, mas ela já colocou você no radar dela, porque justamente ela já teve a indicação do seu trabalho e você vai agora utilizar o jeito certo de criar conteúdo ali nos stories. E eu não estou falando de criar postagens e nem de criar uma estratégia de conteúdo, funil de conteúdo, nada disso. Eu estou falando de stories, um jeito certo e que está alinhado com o que ela já espera de você. Então funciona assim: vamos supor que você atendeu a Maria e a Maria está com um problema X. Então você vai lá, atende a Maria, que está com problema X, e você usa uma conduta, ou seja, uma técnica terapêutica, para atender a Maria e para transformar a vida da Maria. Você transforma a vida da Maria e o que, que você vai fazer em seguida que a Maria sai da sua sala? Você vai para os stories e vai fazer o que eu chamo de rotina de consultório rentável. Por que, que chama esse nome? Porque participa da tua rotina, não é algo que você tem que fazer além. Toda a rotina tua de consultório você precisa fazer isso. Consultório, leia-se aqui, presencial ou até mesmo digital, para quem só faz atendimento online. Então você atendeu a Maria está com problema X e você transformou a vida da Maria. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o celular e vai fazer uns stories. Olá pessoal, acabei de atender um caso aqui e você conta o caso da Maria, você fala qual é o problema da Maria e você mostra o que, que você fez, qual solução você alcançou. Isso daqui, quem está vendo os stories, ele já recebeu indicação do seu trabalho, de alguém. Alguém já indicou você para essa pessoa. Então essa pessoa já está te assistindo. E quando você faz essa sequência de stories, o que, que essa pessoa pensa? Ele atende pessoas, ele tem resultados, aqui são vários gatilhos, ó, ele atende pessoas, prova social, ele tem resultados, prova. E aí ele ainda faz um conteúdo que eu me identifico, ou seja, a pessoa ela se identifica, ela sente o quê? Identificada, confiança, fortalece a confiança dela em você. Porque se você resolve o problema de Maria, que é parecido com o problema da pessoa que está te assistindo, ela sente confiança. Isso é um gatilho mental também, que é o gatilho da identificação, então ela se identifica com aquele caso, mas também é o reforço do gatilho da confiança. E para além desses gatilhos, olha só o que, que só esses stories vai comunicar para essa pessoa. Primeiro, ela vai entender que você sabe do que você está falando, ou seja, ela vai se sentir segura quando olha para esse tipo de conteúdo e ao sentir que vai agendar com você, ela se sente segura e não insegura, porque ela sabe que você sabe o que você faz. Segundo, ela percebe ali que você tem uma capacidade de resolução. Você ouve, você resolve, você entrega resultado. Terceiro, ela percebe que você então
tem essa capacidade clínica, entrega resultado e atende pessoas, que é a prova social. Você está atendendo pessoas, você está no movimento. Além disso, ela vê os teus bastidores. Ela vê que você é uma pessoa real, que tem bastidores e que está ali zelando por aquele cuidado. Porque quando eu mostro os bastidores, por exemplo, para alguém do meu serviço, do meu trabalho, eu estou mostrando para essa pessoa algo que na cabeça dela eu não mostraria, mas que eu estou mostrando e ela automaticamente passa a confiar mais em mim. É como se eu pudesse ver, por exemplo, a cozinha de um restaurante. Eu passo a confiar mais naquele lugar porque ele mostra a cozinha dele para mim. Agora imagina você fazendo isso de todos os clientes que você atende. Pode ser que num dia você atenda 2, você vai fazer 2 vezes, no outro você atenda um, você vai fazer uma vez. A pessoa que te acompanha, uma hora ela vai se identificar, pode ser que ela se identifique com vários dos casos e uma hora ela vai se sentir motivada a agendar com você. Por isso que se chama rotina de consultório rentável. Rentável porque mais pessoas vão querer agendar com você. E rotina porque está atrelada à rotina do seu consultório. Você não vai precisar fazer algo extra para além disso. É só fazer isso que você já vai fazer acontecer a mágica aí no seu negócio. Esse conteúdo aqui eu ensino restritamente para os meus alunos, mas resolvi trazer aqui nesse vídeo com um pouco de receio, mas trouxe para que você também tenha resultados. Aplica aí no seu negócio. Se tiver resultados, me conta aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, também me conta aqui nos comentários que eu tiro a dúvida para você. E esse era o conteúdo de hoje. Então compartilha aí o vídeo se fez sentido, curta, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito e ativa o sininho para receber a notificação de vídeos novos. A gente se encontra então no próximo vídeo aqui do meu canal.